Olá, chegamos! Que bom que chegou sábado, nosso dois dedinhos de prosa. Eu estou muito feliz mesmo porque o que Deus tem feito através dos dois dedinhos de prosa. É muito bom saber que Deus está conosco e nos abençoa, não é verdade? Antes de eu chamar a nossa convidada, eu queria mandar um beijinho especial para a galera lá do Rio Grande do Sul, meus irmãos queridos de Canoas, né? Hoje a gente vai ter uma participação especial do Sul, barbaridade. Ai, que saudade do mate. Muita saudade mesmo. Muito bom aquilo, é muito bom, muito bom. Quero mandar um beijo pro pessoal do Sul, carinhoso, né? Um pessoal muito querido e muito amado, que nós fizemos amizade ali quando residimos ali no Sul. E quero mandar um beijo muito especial para as irmãs lá em Cabo Verde, que está nos assistindo. Irmã Maria, Irmã Ana, Irmã Tereza. Pronto, gravei os nomes aqui. Irmã Maria, Irmã Ana e Irmã Tereza. Um beijo grande para vocês aí, tá? Em Cabo Verde. Que Deus continue abençoando vocês aí. Gente, aqui tá um calor, que nós estamos no verão, mas agora a gente vai até o Rio Grande do Sul sentir um pouquinho do frio que tá lá, tá bom? Vamos chamar a nossa convidada. Não apresentei, ela vai se apresentar. Mas ela é uma joinha rara, da pérolazinha do meu colar que Deus me deu de presente quando nós residimos ali no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Oi, Olha, Cris. chegamos lá na terra, aqui tá um friozinho, que aqui tá um calor, nós estamos no verão, aqui tá quente, bem o contrário daí, né? Mas é muito bom Sim. te ver, mesmo que seja assim à distância, muito querida. Gente, olha como ela é linda, eu acho a muito fofa, muito querida. Mas não vou apresentar, ela vai apresentar para nós, tá bem? Então fala aí pra gente, quem é você? Oi, Cris. Tudo bom, querida? É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, contigo. Eu sou a Carla, tenho 52 anos, sou esposa do Luiz Paulo, mãe da Cibele, do Josué, da Júlia. Sou uma discípula de Jesus que amo o Senhor de todo o meu coração. E estou muito feliz, fiquei muito grata a Deus por tu ter me convidado para estar contigo hoje. Para mim é uma alegria, Cris. E aqui É está muito muito frio, muito frio. boa. É muito bom ouvir esse sotaque de novo no ouvidinho da gente, assim, ó. Faz um bem danado. Ai, não tem mate aí perto de você, não? Tá com mate aí, Pois não? é, não, não tenho mate aqui perto. Tomei um chazinho quentinho para me esquentar, porque tá bem friozinho. Agora até que tem saído um solzinho e tá melhor, mas olha, o frio aqui foi muito grande, muito intenso. Chegamos a 1 grau, né, Cris? Pois aí na região de Porto Alegre chegar a 1 grau é Sim, muito frio é. mesmo. E lá, e em Gramado nevou, né? Olha, pessoal, Nevou. Sim, na Serra teve neve. Eu não fui ver, mas vi pela TV e disse, meu Deus do céu, teve neve. Pra te ver como o frio foi intenso, né, aqui. Esse isso. inverno, nosso inverno, foi muito intenso. Muito intenso. E vocês, Pois como é é, que estão? nós Saudade, estamos aqui saudade. também, nós estamos aqui no calorzinho, no calor. Mas não tá. É. Esse verão também não tá um verão meio atípico, não tá aquele verão quente como foi Ai, do que ano bom. passado, tá mais Uhum. ameno, né? Gente, a Carla, ela foi um dos presentes que Deus me deu ali no Rio Grande do Sul, né? Por isso que eu falo, Deus não une vidas, Deus une propósito, né? E a Amém. família dela, muito querida, né? Carla é uma irmã em Cristo muito querida mesmo. Carla, compartilha aqui conosco. Como foi o seu encontro com Jesus e Jesus quando te encontrou? Como que foi isso? Como que Ai, aconteceu? foi lindo. Eu tenho tantas coisas para falar hoje que eu não sei se o Pois tempo é, vai hoje ser tá bom. suficiente. Eu vou começar porque eu quero falar muito sobre a minha empresa, né? Que eu sou uma microempreendedora de Sebrae. Como eu cheguei lá através de Cristo, né? Que foi o Senhor quem fez a obra, né? Mas tudo começou.
Eu tinha em torno de 20 anos quando, na minha empresa, eu trabalhava na CIA na época, a minha assistente social falou para mim do amor do Senhor. E eu fiquei muito impactada, né? Só que eu ouvi e voltei a trabalhar. Mas ali o Senhor já começou a obra na minha vida. E eu conheci o Luiz Paulo, nós já estávamos namorando. E eu lembro assim direitinho que eu fui na casa da irmã dele, a Rejane, fui conhecê-la. Chegamos lá, ela começou a falar do Senhor para mim também. É uma discípula de Jesus. E ali começou todo o processo e eu comecei a ficar atenta a tudo que ela me falava, eu voltava para casa, ficava pensando. Aí no outro dia eu disse para ela, eu quero ouvir falar mais sobre Jesus. Eu estou disposta. E ela, tu tá disposta? E aí ela começou a pregar o evangelho do reino para mim. E eu me apaixonei por Jesus Cristo. Sabe? Foi um tempo assim meu muito precioso, que eu pude conhecer o amor dele, né? Tudo que ele fez pela minha vida, né? Que ele foi moído por mim e foi fiel até o fim pela minha vida, né? E eu aceitei ele como meu Senhor e meu Salvador e ali a minha vida foi completamente transformada. Eu pude ter experiências com o Senhor, sabe, Cris? E eu louvo a Deus porque eu fui alcançada pelo amor dele, né? Pela infinita misericórdia dele, fui alcançada. Logo após, não demorou muito tempo, o Luiz Paulo também veio a conhecer o Evangelho, né? E o Senhor começou a fazer uma obra tremenda aqui em casa. E eu louvo a Deus, sabe, Cris, porque eu não sei o que seria da minha vida sem Jesus. Não sei. De nós, né? O É. que seria de nós sem Jesus? Gente, a Carla tem essa voz, essa vozinha dela assim, mansinha, Carlinha. É assim, é essa mansidão em pessoa, sabe? Quando a gente residia aí no Sul, a gente passou por um momento muito difícil, foi com o acidente, né, do meu pai, e Sim. a Carla foi um ponto, assim, de apoio muito grande para mim, para minha casa, para minha família. Então, tanto você, né, como a igreja em si, né, a igreja Encontros de Fé, foi fundamental para mim. Então, ela tem essa mansidão, assim, quando fala, gente. Isso aqui é uma delícia de escutar. Além de sotaquezinho gaúcho, né, que eu estava com saudade de ouvir aqui, pedindo, que é muito bom. E eu acho interessante que nós vamos falar, vamos estar tocando nesse lado mesmo do empreendedorismo seu. Porque, assim, a gente pensa, principalmente nós, mulheres, né, o Dois Dedinhos de Prosa é baseado para nós, mulheres, porque chega a certa idade, o mercado de trabalho não quer nos aceitar devido à idade. Nós passamos por um momento muito difícil, ainda estamos passando, que é a pandemia, né? Então, quer dizer, as portas meio que fecharam, né? E mexer com, se aventurar num novo projeto, num novo trabalho, nessa época tão difícil, né? E às vezes a gente fica assim meio quietinha, pensando que não vai dar certo, que, né? E pensa que é por ser mulher e tudo mais. E não, você foi desbravadora, né? Você pensou em algo para a sua vida, para conciliar o seu trabalho, para ajudar, para estar junto com a sua família ao mesmo tempo, né? Eu acho isso muito interessante para a mulher se despertar, sabe? Porque a gente tem campo de trabalho, né? E a gente é útil, né? Seja depois dos 40, seja depois dos 50, isso não tem idade para a gente despertar, né? E descobrir novos talentos, né? Porque eu falo que descobrir novos talentos, novas artes, né? Desenvolver da vida da gente. E conta para nós aí, Carla, como é que foi esse começo aí desse empreendedorismo? Sim. Eu acho que você é uma microempresária já, entendeu? Hoje eu posso dizer que sim, né? Tudo tem um começo, né? Eu sempre falo, eu tenho uma irmã que tenho acompanhado ela, que é como tu disse, ela agora saiu do mercado de trabalho e ela também quer trabalhar por conta, né? E ela disse, ela me procurou e disse, Carla, me dá uma força, me dá um norte por onde eu começo, né? E o início de tudo é a oração. Ela é fundamental. Eu lembro assim direitinho assim de cada passo meu assim do meu início, né? Eu tive gravidez de risco, né? A Cibele foi uma gravidez de risco, José e Júlia, né? O Senhor foi fiel e me deu os 3 filhos, mas
Eu fiquei acamada durante todas as 3 gravidezes, né? Tomo um remédio, uma medicação muito forte, tomava na época, e corriam risco os meus bebês, né? E quando eu ganhei o meu primeiro bebê, eu orei muito ao Senhor, porque eu queria cuidar deles, eu queria estar com eles em casa. Então eu pedia para o Senhor para me dar uma direção, o que eu poderia fazer para cooperar com o Luiz Paulo, né? E estar em casa com os filhos, né? Na época ela, né, a Cibele, meu primeiro bebê. E comecei a orar. E o Senhor deu a direção de vender roupas, né? Eu sou uma vendedora, eu sou uma moça que vou na casa do cliente, uma senhora agora, né? Eu levo a roupa ao cliente, ele não precisa ir na loja, né? E ele faz as suas compras e fica abastecido, principalmente as pessoas que não têm tempo para sair, para fazer compras, né? Eu levo as peças na casa do cliente, ele faz as suas compras, depois ele faz os depósitos para mim mensal. Eu trabalho desde a moça que faz a limpeza toda semana, que não tem tempo para sair para fazer compras, até o médico, o plantonista, que não tem tempo para sair para fazer compras. Então, mas o meu início, ele foi um início muito simples, porque quando nós começamos, nós não tínhamos nem carro. Então, eu lembro assim que nós saímos com o bebê no colo, uma mala nas costas, né? O Luiz Paulo do meu lado e eu. Nós batíamos nas portas das casas das pessoas para oferecer as roupas. E ali, em cada detalhe, eu vejo a fidelidade de Deus. Porque eu voltava sem as peças, as pessoas compravam as minhas roupas. E eu voltava com meu coração muito grato. E quando eu precisava viajar, eu orava e perguntava para o Senhor, Pai, como que eu vou fazer para viajar? Para buscar as peças para os clientes, né? E minha sogra vinha para minha casa para ficar com os filhos e a minha mãe. Eu morava em cidades longe delas, né? Elas me serviram muito durante esse tempo. E foi um tempo muito precioso. E aí eu comecei a orar e pedir direção de Deus. Para quem que eu vou vender as minhas peças? Aí comecei a oferecer para os meus vizinhos as minhas peças. Depois eu fui para os colégios e tudo com a criança no colo, no braço e um comigo, né? Eu ia para as escolas vender, né? E oferecer para os meus vizinhos. Depois eu ia para os mercados, oferecer para o dono do mercado. Comecei a crescer, 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 crescer. E sempre orando. Sempre fui muito fiel com os meus dízimos para receber a bênção do meu Senhor. Depois eu orava porque eu não tinha paz, porque eu não dava os impostos, né? Eu não pagava certo que era dele, não era legalizado. Aí comecei a orar em cima disso e consegui registrar a minha empresa, né? Hoje eu sou uma microempreendedora do Sebrae. Tenho mais de 1.800 clientes a domicílio que eu atendo, né? Então eu vejo a mão de Deus, assim, em cada detalhe, o cuidado do Pai, sabe? E eu animo a todas as mulheres, assim, que busquem a Deus, né? Que orem, peçam a direção do Pai, o Senhor vai dar. A palavra de Deus é muito clara, né? Pedida, se usar, buscar e achar. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. Então, essa palavra, eu me apossei dela todo o tempo, né? Houve lutas, houve, né? A gente levou alguns anos para comprar um carrinho, depois nós compramos uma Brasília na época. E eu lembro que os vizinhos falavam que ouviam o barulho da Brasília quando a gente estava chegando com as roupas. Então, foi um tempo precioso assim, que o Senhor nos deu, né? E cresci muito, muito, muito para a glória de Deus. E o Senhor foi tão fiel que depois veio as redes sociais, né? E hoje a rede social, para mim, ela foi uma bênção na minha vida, né? E hoje não faço muita coisa e Deus é tão fiel comigo, eu vejo a fidelidade do Pai, porque um cliente indica outro cliente, né? Então, quando eu vejo meu telefone toca, Carla, eu quero a tua peça. Um vê o outro com a peça, eu quero, né? E meu coração sempre foi muito grato a Deus, porque Deus, ele foi muito fiel comigo. Sempre me abençoou e cuidou do meu trabalho. E eu nunca precisei ficar ansiosa com relação às minhas vendas. Para quem que eu vou vender? Nunca precisei ficar assim, né? Porque eu creio que o Senhor quem me deu.
né? E tudo que ele tem feito no tempo dele. E o que era fundamental, o que é fundamental para mim, era poder estar em casa, sabe, Cris, para poder acompanhar os filhos. Para mim isso é muito importante, porque todas as fases dos meus filhos eu pude estar em casa, né? E isso para mim não tem preço, né? Cada vez que eu estava lá no meu quarto e eles chamavam mãe, eu preciso estar contigo para orar, né? E eu tava ali para poder orar com eles. Tive uma luta na escola, na hora eu tava ali para orar com eles, né? Então, quando eles eram pequenos, quando estavam com febre, né? Eu louvo a Deus, assim, porque eu sempre falo aqui em casa para eles, né? A minha mãe, ela precisou trabalhar fora, né? Para poder nos criar, né? E eu louvo a Deus por essas mulheres também, sabe? Eu sempre louvo a Deus pela vida delas, porque muitas não tiveram a oportunidade que eu tive, né, de poder ficar em casa com os filhos. Mas eu falo para quem está procurando um trabalho, tem orado, pedido a Deus uma direção, que ore, porque o Senhor vai dar essa direção. E vai poder fazer aquilo que gosta, né? Aquilo que quer, e Deus vai abençoar e vai multiplicar aquele trabalho que elas estão fazendo. Porque eu creio, né, Cris, que tudo aquilo que a gente faz, né, a gente faz para o Senhor. E hoje, sabe, eu vejo que o meu cliente, ele não é só meu cliente, ele virou meu amigo. Todas as minhas clientes são minhas amigas, né? Muitas vezes eu cheguei na casa delas, assim, eu lembro, assim, com aquelas sacolas de roupa para elas comprarem, e elas estavam chorando, e elas precisavam de um abraço, de alguém para estar ali orando com elas. E eu sempre me prontifiquei para estar ali orando, suprindo. Ia em hospitais visitá-las quando estavam doentes, sabe? Então vira uma amizade muito boa, né? Tu faz aquilo com gosto, né? Tu não vai ali somente para vender a roupa, tu vai ali para amar, né? E para servir, que é esse meu intuito também, né? E eu louvo a Deus por isso. E eu lembro do meu início, porque lá em Gravataí, na época que eu comecei vendendo picolé, que eu não sabia, não tinha uma direção do Senhor ainda. Então eu fazia um monte de picolé e vendia para todo mundo os picolé, oferecia. E às vezes eu ficava com aquele monte de picolé para vender. Aí tinha uns irmãos queridos que estavam nos acompanhando na época. Eles iam nos visitar e compravam todos os meus picolés. E eu ficava muito faceira. Mas depois, com o tempo, que eu fui entender que eles não compravam aquele monte de picolé para Carla, né? Eles faziam aquilo para nos servir, né? E até hoje eu agradeço a Deus pela vida deles. E depois que eu fui orando, que o Senhor foi dando a direção das roupas, né? Mas foi uma experiência muito boa que eu tive com aqueles irmãos, porque eu vi neles o amor de Deus pela minha vida. E hoje, quando eu trabalho com as vendas, né, Cris, eu também procuro, né, servir, né? Quando alguém precisa, né, eu procuro servir. Porque a gente sabe que no meio de uma crise que deu, né, agora, né, há muitos necessitados, né, muitos, muitos. Então, meu coração sempre foi muito grato a Deus e eu tô sempre aqui. Quando alguém precisa, me liga, né? E eu tô aqui também para servir, porque eu fui muito servida, sabe, Cris? Toda a minha vida eu não consigo me glorificar em nada na minha vida, dar glória para minha vida, porque eu morri, né? Com Jesus lá na cruz, né? Então é Ele quem tá em mim. Aí veio a pandemia. Então, chegou a pandemia. Veio a pandemia. E a Carla, que levava aquele monte de sacola de roupa na casa do cliente, não podia mais fazer isso, né? E bem na época da pandemia, Cris, o Luiz Paulo, ele ficou desempregado. Porque ele estava fazendo elétrica nas casas. E ele Aí eu não podia lembro. entrar. E ele não podia entrar nos apartamentos para fazer, né? E eu disse para o Senhor, como é que eu vou vender roupa, né? Porque eu fui para os pés do Senhor, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou atender os meus clientes? Porque aí, no caso, a pessoa precisava experimentar a roupa, né? Eu teria contato com a roupa e não poderia dar aquela roupa para outra pessoa provar. Porque ela Uhum. correria o risco, né? De ser contaminada, né?
Aí Uhum. fui pro joelho. Eu disse, Senhor, eu tô nos teus pés agora, porque eu não tenho o que fazer. Eu preciso da tua ajuda, né? E meu telefone tocando, né? A mulherada com frio e precisando comprar as coisas e eu não podendo vender. E eu disse, Senhor, eu tô nas tuas mãos. Se tu quiseres que eu trabalhe, eu vou trabalhar. Se tu não quiseres, eu não vou trabalhar. E eu orava junto com uma irmã preciosa e ela disse para mim, Carla, ora que Deus vai te dar a direção. E o Senhor deu a direção para mim não trabalhar vendendo roupas. E eu disse, ok, sim. Aí continuei orando, né? E as necessidades começaram a aparecer aqui em casa. Eu disse, Senhor, o que eu faço? Aí eu tive a ideia de vender cobertas. Porque a coberta, o Ninguém cliente precisa só. experimentar, né? Exatamente, o cliente recebia no portão, eu não entrava na casa, né? E eu entregava a coberta no portão. Só que cada coberta minha, R$ 360 e 420, né? No meio de uma pandemia. Aí coloquei em oração, pedi para os irmãos estarem orando por mim. E o Senhor foi fiel. Eu vendi mais de 100 cobertas. Assim, Tá ó, vendo? foi algo assim, eu experimentei assim o amor de Deus, sabe? E a fidelidade do Senhor. Tava frio, as pessoas precisavam se tapar. Alguns compraram para nos ajudar, né? E até eu anunciei para familiares, para os irmãos do corpo, para os meus clientes, e eu disse, eu estou vendendo coberta. Né? E o pessoal começou, vamos comprar coberta, porque o que a gente vai comprar? Se a gente não pode comprar roupa para passear, né? Não tem como passear, né? Não dava para passear, tinha que ficar em casa, né? Então vamos comprar as coisas para nossa casa, né? Então eu vi assim o amor de Deus e a sabedoria, né? Porque eu sempre peço para o Senhor me dá sabedoria, porque o trabalhar na área assim que eu trabalho, ela requer muita sabedoria. Porque se tu não for sábio, assim como tu tá em pé, tu cai. É muito fácil tu cair, né? Então tu tem que ter muita sabedoria. Então eu vendi muita coberta e fiquei muito feliz assim no Senhor, né, por poder atender os clientes. Aí mais ou menos foi, acho que foi agosto, o Luiz Paulo voltou para o mercado de trabalho. O Senhor abençoou ele voltou para o mercado de trabalho. Então eu vi a mão de Deus assim suprindo todas as nossas necessidades, cuidando de nós, né, durante esse tempo. Eu não peguei o Covid no inverno, mesmo trabalhando, entregando na porta. Peguei, mas depois, mais para frente, foi em dezembro que eu tive Covid. Mas não peguei por causa das vendas, não foi por causa dos clientes, assim, acesso, nada, né? Mas eu vi, assim, Deus cuidando da gente, assim, durante esse tempo das vendas, né? E guardando, né? E esse ano, sabe, Cris, foi um ano, assim, ó, que Deus me deu ainda mais sabedoria, né? Que daí eu consegui entrar em contato com o pessoal que me leva para a Serra e eles traziam a mercadoria para mim não viajar, né? Então foi muito bom para mim. Eu pude trazer, eu anunciava exatamente aquilo que eu ia vender para o meu cliente. Né? O cliente comprava as peças e depois, Cris, se não servisse, eu mandava de volta para troca. Nunca um cliente experimentou a roupa de outro cliente. Esse cuidado eu sempre tive com o meu Uhum. cliente. Cris, esse ano eu não consegui nem atender todos os meus clientes, de tanta gente. Então, o que, que eu posso dizer para ti? É Cristo, né, que tem cuidado de cada detalhe, né, e tem suprido e tem me dado sabedoria, né? Porque tu sabe, Cris, que eu nunca coloquei o meu trabalho na frente da nossa casa, né? Nunca, Cris, nunca. Eu sempre trabalhei com as vendas, mas em primeiro lugar eu tinha que suprir os filhos, né? As necessidades do Luiz Paulo, dos filhos da casa. Tanto que se alguém tiver febre na época que eu tinha que viajar, eu desmarcava a viagem. Cansei, Cris, de desmarcar, né? Porque eu sempre coloco eles como prioridade aqui em casa, ter a comunhão com o Senhor, ter meu tempo com o Senhor, né? E assim, né, Cris, eu, desde o princípio, eu estabeleço uma meta. Alcancei aquela meta, Cris, eu paro no ano.
porque o trabalho com a moda é uma coisa que tu tem que ter muito cuidado também. Porque é uma coisa que se tu não... Principalmente agora que tem a rede social, né? Quando tava agora, assim, com esses frios intensos, né? Que eu precisava servir os meus clientes, porque eles precisavam se aquecer. Tava muito frio aqui, né? Eu atendi eles, né? Mas depois que eu preciso parar. Porque o telefone, ele não para de tocar. E aí a Júlia me chama, a Carla tá no telefone. O Luiz Paulo tem que falar comigo, a Carla tá no telefone. A Cibele e o José precisam de mim, eu tô lá no telefone. Eu preciso, porque assim, ó, as lojas mandavam para mim a quantidade de peças, eu tinha que escolher, enviar para o cliente escolher e enviar para a loja. Então, tu Uhum. imagina, eu com esse número de clientes, né, Cris? Eu passava o dia no telefone e a casa, né? E aí o Espírito Santo de Deus já vinha e falava comigo, o que que é prioridade, né? Qual é a tua prioridade? Então, eu falava para eles que aquele era um tempo que a mamãe tinha que trabalhar e depois a gente ia parar. Então, geralmente, o que eu começo? Começo em março, trabalho mês de março, abril, maio, junho, julho e encerro, né? São os meses que eu trabalho. Aí depois, né, eu fico em casa só cuidando da casa dos filhos. Eu já fico em casa, né, Cris? Mas é um tempo que eu já não fico mais no celular, eu não fico procurando. E ali pertinho de novembro, ali que eu trago uns vestidinhos para as meninas, né, que querem para o final de ano, e encerro, né? Não é uma coisa contínua, eu não fico o ano inteiro trabalhando, né? Assim, intensamente, né, Cris? Porque senão tu não consegue ter tempo para Deus, tu não consegue ter tempo para as coisas de Deus. Eu lembro que tinha dias que tinha célula, perto ali do Dia dos Pais, Dia dos Namorados, eu não conseguia participar, porque eu tinha que entregar um monte de mercadoria. E como estava frio, as pessoas precisavam jaqueta quente, peças quentes, né, Cris? E eu tinha que suprir o meu cliente, né? Então, de pequenininha que eu fiquei lá no início, né, que eu tinha aquele pinguinho de cliente, né, para a quantidade que eu tenho hoje, se eu não tiver um controle, né, eu não consigo alcançar aquilo que eu queria desde o princípio, né? Então, porque a gente às vezes, eu lembro que logo no início, eu pensava assim, Cris, que o meu foco seria enquanto eles eram pequenininhos, né? Uhum. Mas não, filho precisa de mãe o tempo todo. Eu digo o tempo todo mesmo, né? Adolescente, né? Pré-adolescente. A Julinha já vai fazer 15 anos, Cris. Você vê como o tempo passa, né? Então eles precisam da gente, né? Então precisa ter um tempo para estar com eles, para orar, para conversar, para ver como é que eles estão, né? Então, e isso era o desejo do meu coração. Porque eu sei que tê-los, né, Cris, foi algo que só o Senhor para me dar. E eu acho assim, tão interessante nisso tudo, que Deus te abençoou, mas sabe uma coisa que fez a diferença? É que você nunca deixou de buscá-lo. Você nunca deixou de ter o tempo separado para ele. Sim, Porque o que Deus quer de nós é comunhão. Nós somos filhos, nós já temos as bênçãos por herança, as bênçãos já são nossas, sim. né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então as bênçãos já são nossas. E se são nossas e ele é o nosso pai, a gente tem de ir aonde? Até o dono da bênção e buscar lá a bênção, Amém. né? Pegar para nós. Então era isso que você fazia, você ia até ele, colocava a sua situação. Não é que Deus não sabe o que a gente precisa. Deus sabe, Deus conhece, Deus Sabe? nos formou. Nós Sim, somos feitos antes da fundação do mundo. Deus já tinha predestinado a Carla para ser Carla, eu para ser Cristine. Mas Ele gosta desse achegar a Ele, sabe? E pedir, e adorá-lo, né? amém. Que o ama. Ele gosta disso, porque eu, como mãe, amo quando as meninas falam isso para mim. A minha, você falando que filho não tem idade, a minha casada, eu já sou vó e continuo sendo mãe. E é Sim, tão interessante esse aconchego, esse amor que Deus nos ensina, porque assim, e é tão bom receber esse amor, então Deus sendo nosso pai, a minha que é casada, a minha do meio, a gente termina a ligação todos os dias, ela me liga todos os dias. ai, coisa E, boa. e ela mora nos Estados Unidos, né?
Sim. Então, quando ela me liga, a gente sempre termina a ligação assim: I love you, mom. I love you too. Então, é Glória a Deus. assim, é a nossa terminação de encerrar a ligação. E se com o filho da gente que tá aqui terreno, a gente gosta disso, imagina o nosso pai que nos criou, Ah, me né? fala, né? Esse amor, a gente chegar a ele, saber que a gente depende dele, que a gente não é Isso, nada sem ele. Então, no exato. momento que você se entregou, você buscou, é igual você falou do Francisco, buscar e me acharei, quando me buscares de todo o coração. Então, aí Deus te deu sabedoria, Uhum. discernimento, né? Porque você tentou picolé e Deus falou, não, bem, não é por aí, é outra coisa. Mas vou deixar você tentar no picolé aí para você ver como é que começa, como que é a Isso. engrenagem para pegar, para você se sentir como uma microempreendedora. E aí depois ele te deu a direção, ó, você vai fazer isso com roupa. Depois ele te deu a direção como fazer. Depois ele te deu a direção aonde ir comprar. Depois ele Exatamente. te deu a direção com quem ir comprar. Depois ele te deu a direção. Chegou o Covid? Chegou, mas ele te deu outra porta. Abriu, escancarou outra porta. Ele te deu as cobertas para você vender, as coxas, enfim. E depois Lençóis. ele sabedoria e discernimento para você fazer um planejamento. Que você tem um planejamento. Olha, é assim, eu tenho uma meta a cumprir, essa é a meta. Chegou, ok. Aí mostra o quê? Mostra sensatez. Porque Amém. nós, mulheres, o versículo é claro, a mulher sábia edifica a casa. Não é questão só disso, é questão de tudo. É, É. a sabedoria envolve tudo. É com a esposa, a criação de filhos, é no trabalho, é a organização da casa, enfim. É tudo que engloba. E Deus te deu essa visão. E o interessante disso tudo também, vendo o seu testemunho, é que a gente é o quê? A gente é a imagem e semelhança de Cristo. Se nós estamos nesse mundo não para servir ao reino, que o reino é aqui, É. para que então que nós estamos aqui? Então você ligou o seu trabalho com o evangelismo. Por quê? Porque você chegava às vezes na casa da cliente, ela estava chorando, talvez estava Sim. passando por uma dificuldade, estava com algum problema, e ali, com sabedoria, você ia, você chegava a ela, tanto que você declarando aí que hoje elas não são somente crentes, elas são suas amigas, porque elas viram um porto de abrigo, né? A imagem de Cristo transparece em você, porque nós somos esse espelho, né? Porque Cristo está dentro de nós, então a gente tem que resplandecer o quê? A luz, né? Se ele Uhum. habita em mim, eu tenho que ter luz. Então a Sim. luz chegou, elas tinham conforto de falar contigo, e ali você foi trabalhando o quê? O evangelismo, levando as boas novas às vidas. Então, não é simplesmente um trabalho para arrecadar dinheiro em relação a ajudar, não, seu esposo, não. Isso é consequência do primeiro, que é pregar a palavra de Deus. Sim. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar ele, todas as coisas serão acrescentadas. Não é só uma parte, é todas as coisas. Então, o que Amém. acontece? O ganhar pão seu é consequência do que você está fazendo. É Sim. do seu trabalho te levar às Sim. boas novas. E eu achei muito interessante isso tudo também, em época de pandemia e tudo mais, você formou uma filha. É verdade. Bela formou, teve Sim. tudo que teve, né? E Deus supriu, Deus deu vitória, porque quando o filho forma, não é só o filho que forma, a gente forma junto, porque a alegria é da família. É Esse verdade. Bela formou, né? E nisso tudo, a estrutura toda da tua casa, dos meninos, Sim. né? Então, isso é o cuidado de Deus para conosco. E às vezes a gente pensa assim, mas Deus não tem cuidado de mim? Tem cuidado sim. Tem. Tem. Eu sempre falo, né, Cris, que o Senhor, esses dias eu comentei lá no grupo caseiro, que o Senhor, ele, para mim, ele é o suficiente. O Senhor, ele é o suficiente. Não precisa de. É, Quando a gente olha a cruz, quando a gente olha para Cristo, ele é o suficiente. Esses dias a gente estava tomando café aqui em casa e eu estava falando para os filhos, né? O Senhor Jesus, ele é o suficiente. E quando a gente olha com esses olhos para o Senhor, Cris, nada mais é necessário. Quando a gente olha com esses olhos para o Senhor.
E tu sabe, Cris, que sempre eu tive isso, porque quando uma mulher ela começa a crescer muito, ela precisa se preocupar. Pelo menos eu preciso me preocupar, né? Porque esses dias até o meu irmão me perguntou, Carla, por que tu não abre uma loja? Porque tu vende muito. E eu disse pra ele, a minha intenção não é passado que eu sou. E ele, sério, eu sério. Porque eu não sou sustento, né? Eu sou ajudadora. Então, esse é o meu coração. E tu sabe, Cris, que quando a Cibele escolheu a área de contabilidade, eu lembro que quando a gente sempre teve aquela conversa com os filhos, né? O que que vocês querem para a profissão, para a vida de vocês, né? E eu lembro que ela falou, foi a primeira que disse, mãe, eu quero uma profissão que o dia que eu tiver filhos, eu possa cuidar deles. Meu coração se encheu de alegria quando eu ouvi, né? Porque a área contábil, ela pode fazer contabilidade de pessoas em casa, no dia que ela tiver filhos, se ela não quiser estar trabalhando fora, né? Então eu vi que todo esse trabalho, né, que eu lembro que era chuva, que era sol, com a sombrinha, bolsa, filho no colo, indo na casa dos clientes, porque teve um início, né, Cris? O início foi árduo, árduo. Eu lembro uma vez que o nosso carro Começo iniciou. É, vitórias. só Jesus. Agora eu fico olhando para trás e digo, Senhor, somente tu para ajudar, né? Então, e eu lembro, assim, claramente, assim, que e eles acompanharam todo o nosso andar com as sacolas, com as roupas, porque o Luiz Paulo sempre trabalhou fora, né? Mas ele me ajudava, porque ele trabalhava à noite na GM e durante o dia ele ia comigo. Me levava nos clientes, né? Eu não ia sozinha, porque eu não dirijo, né? Então ele me levava nas clientes. Então, até eu não tirei minha carteira na época também, porque eu tomava as medicações fortes, não poderia dirigir, né? Então havia muitos empecilhos para mim não seguir, né? Só que eu disse não, o Senhor vai me dar a direção certa e eu vou vencer. E eu continuo fazendo a mesma coisa, né? Hoje a Cibele dirige, José dirige, Luiz Paulo. Quando um não pode, outro pode, né? E o Senhor me deu um meio também de deixar a sacola na casa do cliente, o cliente experimenta. Isso antes da pandemia, né? Agora na pandemia não. Mas antes da pandemia eu fazia assim, deixava a sacola lá, né? O cliente escolhia suas peças, depois eu recolhia. Só que agora não posso mais fazer isso. Então agora eu trabalho dobro, porque eu tenho que ir na casa do cliente com a peça única. Se ele comprou uma jaqueta, eu tenho que ir com a jaqueta na casa do cliente. E ele escolheu, não deu certo, ele põe na sacola, eu trago para casa, higienizo, deixo guardadinha, mando para a serra e troco. Então eu vejo assim, e tudo com a direção de Deus, né? O Senhor que me deu essa direção para trabalhar. E hoje eu vejo, né, que o controle é do Senhor sobre todas as coisas. E ele cuida. Mas você vê que o testemunho fala muito alto, porque para você ver, a Cibele quer escolheu uma profissão baseada no testemunho que a mãe dela dava. Amém. Então, a gente pensa assim, ah, é criança ainda, não entende nada. Não, entende sim, está na formação dela. Então, ela via isso em você, falou assim, minha mãe trabalha, mas a minha mãe cuida de nós. Então, o que ela quis? Ela foi buscar uma coisa que encaixa realmente no seu exemplo de vida. Sim. Né? Então, ela tinha um espelho a seguir. Então, por isso que é importantíssimo isso, sabe? E fala que não copia, copia. Copia, porque copia, não, isso é genético, não sei, sem forçar, é naturalmente. Sim. Copia, copia, copia. Pode até falar, principalmente quando é adolescente, fala assim, quando eu tiver os meus filhos, mãe, eu vou ser diferente. Eu falo isso de experiência própria. A mãe falava assim, eu vou ser diferente. Hoje, meu genro fala assim que ela é a Cris 2, que ela é a cópia. Então, eu tenho um jeito de ser que eu aprendi, que é cópia da minha mãe. Eu não deito, não vou dormir se tiver alguma louça suja. Eu deixo a minha pia intacta. Então, aí quando ela ainda morava comigo antes de casar, ela que ficava encarregada se tivesse alguma lá, né, para ela pegar e lavar e guardar. Sim. Então ela falava para mim assim, mãe, quando eu casar e tiver minha casa, eu não vou ser assim não, mãe. Eu não vou ser assim. Pois
Hoje, ela é a Cris Torres. Ela não deita, Tem ela osso. uma louça em cima da pia. Então, a gente pensa que não, mas a gente é assim. A gente é Sim, influenciado pelo meio que a gente vive. sim, Então, quer dizer, você viu que você esteve presente, que você está presente. Então, sim, ela já está pensando, quando eu casar e tiver o meu filho, eu quero uma profissão para que eu possa, ao mesmo tempo, conciliar a minha casa. sim. Você está vendo como é que é as coisas? Então, a gente como mãe, o pai tem responsabilidade também, mas a Muito. gente como mãe, como ser auxiliadora do esposo, a gente tem um peso muito grande dentro do lar, Sim. né? Então, esse testemunho seu de pedir sabedoria, como agir, como portar, fez toda a diferença, Carla, É, eu né? creio. Eu creio, tu falando agora, né, Cris? Eu lembro, assim, que eu sentava com eles, pequenininho, e tinha um versículo, assim, que todos eles decoraram. Todos, né? Que é aquele que está lá em Mateus 5:8, né? Que fala que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Todos eles decoraram o mesmo versículo. E, e eu acho que esse versículo, ele fala tudo, né? Porque todos nós queremos ver a Deus. E ser limpo de coração é fundamental. E quando eu olho para o caráter dos nossos filhos, eu consigo ver, Cris. É algo fora de série. Tanto na vida da Cibele, quanto na vida do Josué, quanto na vida da Júlia. E eu vejo, eu creio, sabe, Cris, que estar com eles foi fundamental para que eles adquirissem esse caráter. Né? E eu vejo Jesus na vida deles. O coração do Josué para servir Cristo é fora de série. Ele serve a igreja do Senhor com muito amor. O Josué não tem, não. Tudo ele está disposto a fazer. Cibele é uma discípula de Jesus. Né? A Júlia é uma bênção de Deus. Os meus filhos, assim, eu vejo Jesus na vida deles. E isso enche meu coração de alegria. Tem lutas? Tem. Todo mundo tem lutas, né? Tem tribulações? Tem. Tem angústias? Tem. Tem perseguição? Tem. Mas maior é Cristo. Cristo é que vive neles. A vida deles é do Senhor. E isso não tem preço que compre, sabe? Não tem. Nada compra isso, né? Formar neles o caráter de Cristo. Porque, para mim, isso é fundamental. Né? Na vida deles, porque Cristo, na realidade, o que a gente deixa aqui? Né? Quem é que vai? Porque às vezes, ontem eu estava lá fazendo as minhas coisas, falando com o Senhor, e me veio algo assim que creio que é do Espírito Santo. Hoje nós falamos do Senhor porque alguém continuou falando dele, né? E chegou a nós. A palavra de Deus chegou a nós, a vida de Cristo, e nós cremos no Evangelho. O que nós vamos deixar aqui em Luiz Paulo? É tudo a formação dos nossos filhos. Tudo aquilo que ensinamos para eles. Um dia que nós não estivermos mais aqui, Cris, os nossos filhos vão falar quem foi a Carla, quem foi o Luiz Paulo aqui na Terra. É o legado, né? É um legado. É um legado. E isso, Cris, não é um peso, né? Isso para mim é uma alegria, sabe? Isso enche meu coração de alegria. Né? Eu lembro uma vez que eu estive com uma irmã e ela falou para mim assim, Carla, eu vejo na tua vida Jesus. E eu disse para ela, na minha vida precisa ser visto Jesus, sim. Precisa ser visto Jesus. Porque é Ele quem reina na minha vida. E eu preciso ser transformada todos os dias. Porque a gente quer alcançar muita coisa ainda, né? Porque Cristo é maravilhoso. E às vezes a gente olha para nós e vê tantas coisas que ainda precisam ser transformadas, né? Mas eu quero ser parecida com Jesus, sim. E esse é o desejo do meu coração. E ver o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos enche meu coração de alegria. Eu sou grata a Deus por isso. Grata, muito grata. E na verdade, né, além de ver Cristo na vida deles, você está vendo eles fazendo também toda boa obra, né, para Sim, Deus. Porque é sim, assim, porque isso não virou uma obrigação para eles, virou um gozo, uma alegria. Mas é é, porque eles foram
instruídos assim. Sim. Por isso que a Bíblia fala, né? Ensinar a criança o caminho que ela deve andar, mesmo quando ela estiver velha, ela não vai desviar dele. O Amém. ensinar cabe a nós. Agora, Sim. o mover e o agir de Deus, isso é com Deus, o Espírito É Santo. verdade. Mas o ensinar é nosso. Então, a Bíblia fala para a gente ensinar. Se a Bíblia fala para a gente ensinar, por que que a gente não vai ensinar? Não é Sim. verdade? Porque se a Sim. palavra de Deus é vida, então a gente tem de obedecer ali, tá? E eu acho tão interessante isso, porque eu, na minha devocional todo dia de manhã, que Deus me dá os textos para escrever, eu falo assim, gente, eu fico maravilhada com esse livro. Por que que as pessoas não perdem tempo lendo isso aqui? Isso aqui é um manual recheado, tudo que você precisa, tudo que você busca, tudo que você tá ali, né? Tá ali, tá escrito ali. Só que a gente só vai ter essa visão ampliada, que ali tá tudo, quando o Espírito Santo habita em você. É verdade. Porque é ele que dá o discernimento e o conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia, por ser Bíblia, é simplesmente um livro histórico, que ali tem história, né, para todo Sim. tipo que gosta. Mas não, aquela palavra ali, ela é viva e eficaz. Mas Sim. ela só torna viva e eficaz quando o Espírito Santo está contigo para dar o discernimento e a visão. Né? Então, igual você pede para ser a imagem e semelhança de Deus. A gente tem de ser assim, porque nós somos criados para ser assim, né? Isso Porque Deus mesmo. falou, façamos, quer dizer, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos fazer ele a nossa imagem e semelhança. Só que ele fez, e no longo da caminhada nossa do dia a dia, a gente esquece que a gente é a imagem e semelhança dele. E aí que está o problema de tudo, Sim. que a gente esquece dele, né? Mas ele não esquece de nós, mas nós esquecemos dele. Mas, igual você falou, a gente precisa buscá-lo, né? Buscar e me achareis. Se a gente não busca, a gente não se encontra com ele. Eu falo que a intimidade com Deus cabe a nós. Ele está lá. É só você ir lá e buscar. E eu tenho uma amiga que fala uma frase que Deus não tem filho predileto. Não, não tem filho predileto. Não. Como o pai e a mãe também não tem um filho predileto. Mas sempre tem aquele filho que é mais carinhoso, que te procura mais, que quer te ouvir mais, que te adula mais. Aí está a diferença. Porque o pai é o mesmo. A diferença é o filho como busca. Sim. Não é privilégio. Ele não dá privilégio. Todos somos. Mas cabe a nós. Qual a intensidade de intimidade que a gente quer com o Pai? E a sua vida, o seu testemunho, é de alguém que busca intimidade. Porque é tão íntima dele que você chega e fala, olha, Senhor, eu preciso de uma orientação. E agora, com a pandemia, como é que eu faço? Como que eu faço agora, que não tem como eu vender roupa? O que o senhor vai me ajudar aqui? O que o senhor vai me dar de instrução para mim fazer? Me manda algo, Senhor, fala comigo. Aí, o que acontece? Você sossegou a sua alma, porque você mesmo falou, eu não fiquei ansiosa, eu não fiquei desesperada. Você sossegou a sua alma, porque é na nossa alma que gera as emoções. Então, você sossegou a sua alma e você ouviu Deus falar. Você ouviu o Espírito Santo falar. Olha, te deu orientação. Ó, aqui, ó, a outra porta aberta. Vai vender as cobertas, as coxas, né? Mas você ouviu o discernimento do Espírito Santo. Por quê? Por quê, Carlinha? Porque você tem intimidade com ele, você aquietou a sua alma e você ouviu o Espírito. Porque, cara, não tem como a gente ouvir o Espírito Santo se a nossa alma não estiver aquietada. Não tem como. Não tem como. Porque Davi, em Salmo, quando ele fala, aquieta minha alma, ele mesmo sabe a luta dele ali para aquietar a alma dele para ouvir Deus. Porque a alma é onde gera todas as emoções da gente, está ali. Exatamente. Né? É o medo, é a angústia, é a alegria, é tudo misturado. E se a gente não parar um pouquinho, aquietar a alma, respirar, parar, meditar na palavra,
e dizer, Senhor, fala comigo. Porque imagina, eu conversando com você, e mais gente falando no nosso ouvido. Eu não vou prestar atenção no que você está falando para mim. Eu presto atenção no que está ao meu redor, não é assim? Sim, Assim é a nossa alma. Se a gente está com muito barulho, com muita coisa, a gente não escuta o Espírito Santo falar conosco. não escuto. E isso você buscou. Por isso que eu acho lindo esse testemunho seu. Eu falei, eu preciso ouvir o testemunho da Carinha por causa disso. Sim. E tanta essa similitude de você ouvir, que ele foi te dando passo a passo. Isso é Como fazer? maravilhoso. Como fazer, né? E do jeito interessante, do jeitinho que você pediu, cara. Sim. Eu creio também o descanso, né, Cris? Porque nós precisamos descansar no Senhor. Principalmente em meio a tribulações, né? Porque Exato. a gente tava com o vírus, né, que eles não sabiam o que era lá em março, né? Não sabia. Não sabia com o que a gente estava lidando, né? Tanto que no início não tinha nem ideia que precisavam usar máscara, depois que veio, né? E bem na época que eu começaria a trabalhar. Então, tu não sabe com o que tu tá mexendo. E tu também não vai te lançar, né? Porque teve muita gente que vendeu muito naquele ano, né? Não sei como, né? Mas as pessoas faziam isso, né? Elas iam, levavam as roupas. Só que era muito arriscado, porque tu poderia contaminar a tua casa, né? E eu não queria fazer isso, porque eu também não sabia com o que eu estava lidando, né? Mas a Então, Bíblia fala pra gente ser prudente, né, Carla? exatamente. Então, isso tudo eu ia diante de Deus, de Senhor, eu não posso viajar numa van fechada com outros passageiros, é um risco. E até eles, na época, eles também não estavam indo, né? Aí eles pararam também de levar o pessoal. E aí depois eles começaram a buscar para mim. Eles iam sozinhos, né? Os donos e buscavam as mercadorias para mim, as cobertas, né? E traziam para mim. E eu disse, só Deus, assim, né, para abençoar, porque também as pessoas começaram a se encolher também na época e não queriam gastar dinheiro com coisas que não fossem necessárias. E o Senhor deu a direção das cobertas, porque elas precisavam comprar uma roupa nova, roupa de cama nova, né? Até eu lembro que tinha clientes que falaram, cara, eu nunca tinha olhado para minha casa. E começaram a pedir toalha de mesa, toalha de banho, eu disse, meu Deus, aí a coisa deslanchou, né? Aí o povo começou a cuidar da casa também. Eu disse, glória a Deus por isso, né? Então, mas eu vejo a mão de Deus. Eu lembro assim que quando eu compartilhei com os irmãos do grupo, que eu não parava mais de vender cobertas, os irmãos, né, ficaram muito alegres, e eu também, né? De ver, assim, o cuidado do Pai, né? Com os detalhes, né? E suprindo, né, Cris, as nossas necessidades, né? Nos abençoando, nos guardando, né? Durante um tempo tão difícil para tantos, né, lojistas, né? Porque a gente Mas sabe que muita gente tudo fechou. coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu creio, eu creio, eu creio, Cris. Eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Se não é por ele, né, Cris? Não sei o que seria de nós. Né? Mas é como tu Não, disse, nós seríamos. precisamos nos aquietar para ouvir Deus. Isso é fundamental. E sem ele Fundamental. a gente não seria nada. Não quer Não, dizer que a gente tem de tampar essa pandemia, que ela não trouxe muito tristeza, trouxe muito trouxe. sofrimento, trouxe muitas famílias Sim. enlutadas com isso tudo. Mas, apesar de tudo, né, ele continua sendo bom, ele continua sendo Amém. bom. Continua. Mesmo com o Covid, com a pandemia, ele está aí. Amém. Ele está aí para cuidar do Amém. seu, né? Glória a Deus, né? Vamos questionar, mas por que que fulano faleceu? Por que que fulano foi? Isso não cabe a nós. Isso Não. é a ele. Ele é o dono da vida, ele é o dono de tudo. Tudo é por Amém. ele, para ele e sempre será dele. Então, o Amém. questionamento não cabe a nós. Mas Sim. nós que ainda estamos aqui nessa terra, é porque ainda precisa fazermos. O propósito ainda Amém. nosso, a nossa vida ser cumprida, como você, como Carla, eu, como Cristina, precisa ser feito. E Sim. se não somos nós que espalhamos as boas novas, quem que vai espalhar essas boas novas? É verdade. Né? Precisamos. Né? Então, esses testemunhos, esse cuidado de Deus para conosco,
precisa ser falado. As pessoas precisam entender que Deus está aí. Ele não está escondido, ele não está com as mãos amarradas, e nem os ouvidos tampados, nem os olhos também. Não, ele está sabendo de tudo, ele está em tudo. Amém. Cabe a nós essa sensibilidade de buscá-lo e entendê-lo. E a Bíblia fala, buscar e achareis, né? Quando buscar de todo o coração. O coração está relacionado com o nosso espírito. Amém. Porque o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui que a terra vai comer. A alma onde gera as nossas emoções. E o nosso espírito o espírito, é quando comunica com o Espírito Santo. É o nosso Wi-Fi com o Espírito Santo. É o nosso espírito. Né? Então, esse buscar de todo o coração é o buscar de espírito. É o buscar verdadeiramente, não buscar somente de falar. É um buscar realmente de querer estar perto dele, de estar ali, querer ouvir o que ele tem para nos falar. Mas é igual você falou, se não sossegar, a gente não escuta. Porque Deus não é um Deus de barulheira, ele fala no nosso íntimo. Sim. Né? Então, e ele fala também quando a gente deixa ele falar. Tem esse porém também. Né? O Espírito Santo, ele é um cavalheiro, o Espírito Santo. Sabe? Eu uso bem essa palavra, porque ele, quando você deixa ele agir, quando você dá espaço para ele, ele vai. Mas ele não vem arrombando, destruindo. Não. Ele é um cavalheiro, ele vem delicado. E nessa delicadeza precisa nós cedermos para recebê-lo, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo para nada, nem para isso, para aquilo outro. Olha, eu falo muito isso, que é conversa para boi dormir. Se a gente arruma tempo para tanta coisa, por que a gente não arruma tempo para estar com ele? E a gente banca o papel de bobo. Porque se a gente está com ele, nós temos todas as coisas. Amém. Se a gente não está com ele, a gente não tem as coisas. Então, a gente está dando murro em ponta de faca, porque por que você não está com ele, se com ele você tudo? É que você, igual você falou, com Deus, eu tenho tudo. Sem ele, é o suficiente. É o suficiente, foi o que você falou no começo. Ele é o suficiente. Amém. Ele que faz tudo. Mas nós, seres humanos, achamos que somos donos do nosso nariz, acha que a gente é suficiente, que a gente precisa dele só quando tá ali um probleminha, entendeu? Não, mas não. É todo o tempo, né, Cris? Todo tempo. Todo tempo. Principalmente na alegria. Eu penso assim que Deus fica tão feliz quando o coração... eu tenho certeza, quando a gente está com o coração cheio de gratidão, chega para ele e fala assim, nossa, muito obrigado por isso, Senhor. Nossa, que vitória grande, muito obrigado por isso tudo. Nos mínimos detalhes, sabe? A gente tem que começar, igual você falou, Carlinha, a gente tem que começar a ter um coração grato. Sim. Por tudo. A gente tem um coração muito de pedinte, sabe? Eu chego a ele somente para pedir, para pedir, para pedir. Eu não chego a ele para agradecer, para dizer eu te amo. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pelo respirar, pelo andar. Né? É mínimos detalhes de gratidão que a gente esquece de agradecer a Deus. Né? E ele fica tão contente, tão feliz, né, com isso tudo. E, nossa, porque a gratidão é como se fosse um aroma soprado, suave na presença de Deus. Sim. Né? Porque quando a Julinha ganha alguma coisa de você, ou quando ela chega e te dá um abraço, te dá um beijo, fala, mãe, eu te amo, isso não dá uma coisa tão gostosa na gente, é a melhor coisa. Não tem preço, né, Cris? Não tem preço aquele abraço que dá. Sério. É assim, é Deus conosco. Ele é nosso Pai. Sim. A gente tem que começar a entender essa intimidade, ter essa ligação de pai, né? Um filho. Eu faço muito, eu levanto de manhã, a hora que eu levanto aqui da cama, eu falo assim, e aí, Espírito Santo, o que nós temos para hoje? O que nós vamos fazer hoje? Porque está comigo, habita em mim. Né?
Então a gente tem que começar a entender isso, se relacionar, sabe? Não ser uma coisa só, como eu posso dizer, uma coisa assim, muito delicada, né? É o Deus Altíssimo, ele tá lá e eu tô aqui embaixo. Não, ele é seu pai, está ali do seu lado, né? Sim. E aí, o que nós vamos fazer hoje? E aí, Deus, tem essa coisa aqui para resolver, como é que nós vamos fazer, né? E aí, o que o senhor me fala? Foi o que você fez. Sim. E passo o tempo todo, né, Cris? Não só nas vendas, mas na vida, né, Cris? Com ele, né? Aqui em casa, em tudo que eu faço, sabe? Às vezes eu tô lá lavando a louça lá, tô lá falando com o Senhor, né? Senhor, tenho tal coisa para fazer, como, né? Como tu pode me auxiliar aqui nisso aqui, paizinho querido, né? E às vezes eu deitar, tô lá no quarto lá e conversando com o Senhor, Jesus fala, o que tu tá falando? Eu tô falando com Deus. Porque às vezes tem situações, né, que tu tem que resolver, né, principalmente no meu trabalho, né, e da melhor forma possível, como atender, como resolver, né, pedidos, às vezes, de clientes. Então, a casa, é tudo, tudo. É uma dependência total do Senhor. Não tem como tu não depender de Deus. Em tudo, né, na tua vida, né, eu tive o Covid, né, e eu lembro que quando a gente teve o Covid, uma pessoa me ligou e disse, como é que tu tá tão tranquila? Eu tinha recém pegado o resultado do teste. Eu e o Luiz Paulo, nós dois. O Luiz Paulo pegou Covid, né? E eu, como não dormi de máscara, né? Peguei Covid dele. Como é que faz? Ai, não. Aí as crianças, os filhos fizeram o teste, daí deu negativo. Sibete, José e Juliana não tiveram Covid. A gente teve que se isolar, né? E daí a pessoa me ligou e disse assim, como é que tu tá tão tranquila? Né? Tu tá com vírus? Eu disse, olha, a minha vida é do Senhor. Na hora que eu peguei o teste, eu não fiquei, não me deu nenhum desespero, sabe, querido? Ali que eu vi, assim, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Eu não fiquei desesperada. Não fiquei em nenhum momento desesperada. A única coisa que eu fiquei preocupada é porque nós teríamos que ficar num isolamento, né? Longe da casa, dos filhos, aquela 10 dias, né, Cris? 14 dias, no caso, né? Mas nós ficamos 10 dias e fizemos o teste e já tinha dado negativo para o vírus. Aí a gente pôde ser liberado, né? Mas eu vi ali a minha dependência do Senhor. Porque eu não fiquei desesperada. Não fiquei. Eu orei, nós oramos em Paulo, né? E disse, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A nossa vida está nas tuas mãos. E eu confio em ti, Senhor, e tu há de nos guardar. A gente sabe que muitos irmãos vieram a óbito e tudo mais, mas quando tu sabe que tu tá com o vírus, né, tem pessoas que ficam muito desesperadas. E eu creio que eu não fiquei porque a minha vida é dele. Tudo que eu tenho é do Senhor e o sopro da vida que me deu foi ele. E eu confio que ele vai nos guardar e sempre vai estar nos livrando, né, de todo mal, no nome de Jesus. E foi um tempo, assim, de buscá-lo, né, de estar ali orando, né, lendo a palavra, tendo uma comunhão íntima com ele, né? E falando com ele, assim como tu disse, sabe? Com bastante intimidade, porque ele não está distante, né? Ele é o nosso Senhor, né? Então, estar falando com ele, saber que ele está ali te ouvindo, né? É muito precioso, sabe, Cris? Tanto nos dias bons, como naquele tempo que a gente teve que ficar ali confinado, né? Então, sentir ali a presença do Pai, ver que Ele está ali contigo, né? Cuidando, né, de nós. O Luiz Paulo teve uma febrinha depois dos 7 dias, né? Foi medicado e depois ficou bom, graças a Deus. E os cuidados que a gente ainda tem que ter, né, Cris? A gente sabe que tem que ter cuidados ainda, né? Mas mesmo assim, olhando sempre para o outro, nunca tirando os nossos olhos do outro. Isso é fundamental. E mesmo. E Deus cuida dos mínimos detalhes, e mesmo no tempo aí de Covid, de pandemia, o Senhor não te desamparou, né? Não. Para você ver. Você vendeu tanto de coberta, Carla. Esse ano eu não parei de vender ainda. E deu esse frio intenso, intenso, intenso agora. Ontem eu era 10h30, quase 11 horas, e eu estava entregando coberta. 14 cobertas eu entreguei ontem.
Acho que eu já tô quase em 200 já, assim, de tanta coberta que eu vendi. Muita coberta. E lençóis, roupa de cama. Vendi algumas peças de roupa para suprir clientes, jaquetas, clientes, né? Mas, assim, o foco, assim, foi as cobertas, assim. E tu sabe que eles com o coração, assim, para ajudar. Porque eu já nem queria mais estar vendendo cobertas. Né? Roupas eu já parei de vender, né? Mas as cobertas eu não queria mais estar vendendo. Mas só que eu me preocupei, porque eram pessoas que estavam com frio. Carla, eu preciso de coberta. Né? E eu levo na porta da casa do cliente. Então, isso facilita muito. Então, eu vim aqui mais também, né, Cris, para incentivar, né, as irmãs, as mulheres que estão assistindo, né, que busquem a Deus, que o Senhor vai dar uma direção de trabalho. Em casa, se querem cuidar dos seus filhos, querem ficar na sua casa, há muitos meios, e o Senhor supre, né, tem muitas coisas boas para fazer. Eu lembro que teve uma irmã que um dia veio conversar comigo e a gente foi orar, né? Ela falou, eu preciso ajudar em casa, não sei o que eu faço. E aí nós fomos orar juntos e o Senhor deu a direção para ela fazer mini pizzas. Cris, Ó, ela alavancou. E ela fazia um preço bom, sábado, de noitinha, as pessoas não tinham o que comer. Ela ligava, perguntava, o pessoal pedia, ela entregava nas casas. Cris, como eles. Aí o marido ajudava ela e ela alavancou. Então tem muitos meios, né? Então, e o Senhor supre, né? Buscar nele, né, Cris? Tendo a direção de Deus, assim, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Supre. Ele é a fiel. Fernanda tá falando aqui, ó. Amém, glória a Deus. Que coberta maravilhosa. Então, ela comprou dessa coberta. Comprou. É uma Sim, a coberta Fernanda abençoada, comprou. tá Coberta vendo? abençoada. É. E Sim, e é tão interessante isso, né? E Deus te deu o direcionamento para outra, e aí você serviu de apoio para uma outra que queria começar um negócio e tudo. exato. E a gente é abençoado em todo o tempo. Todo o tempo. Deus é Deus de tempo de pandemia, é Deus fora de tempo de pandemia, e isso é bênção dele, ele nos abençoa do jeito que ele quiser, da hora como ele Amém. quiser, sabe? Sim. Então a gente tem de, de, de deixar um pouco de lado sabe, essas interrogações que a gente põe. E uma coisa que você fez, que eu achei lindo, é você não ficou ansiosa. Quer dizer, a dúvida não brotou no seu coração. Não. Então a fé falou mais alto. Sim. Porque a dúvida e a fé não dá para andar junto, né? Não. De jeito algum. De forma. Impossível. Não, não dá. Porque com a dúvida brota um pouquinho, a fé já ficou, sabe? A questão do quando o Cristo fala do tamanho do grão de mostarda, ele não está falando em relação ao tamanho em si. Porque assim, eu tenho uma fé, você tem outra, Carla. Não dá para comparar minha fé com a sua. Cada um tem seu nível de fé conforme você busca, Amém. entendeu? Amém. Então, assim, Deus quis mostrar, mesmo que você não está buscando, mas se tiver, sabe, você não está, mas tá tamanhozinho ali, ela vai operar, né? Amém. Mas agora, a fé, ela se alimenta por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais comunhão você tem com Deus, mais a Sim. sua fé vai ganhando energia. É como se fosse uma bateria. Ela vai carregando, ela vai carregando. E esse carregamento vem através da palavra de Deus, da comunhão com Deus, de buscar a Deus. Porque se você não se carrega, igual o alimento, se você não come todo dia, você vai sentir fraco. Se você não alimenta a sua fé todo dia, ela Sim. vai enfraquecer. É E verdade. aí que está a diferença básica, somente aí. É o seu buscar. Aí é o que eu torno a falar. Deus não tem filhos prediletos, mas tem aqueles que chegam mais a Ele. Quanto mais chegam, mais recebe. Mais Exatamente. recebe, né? Mais recebe. E isso foi o que aconteceu com você nessa pandemia. Sim. Foi. Você buscou, você foi buscar. Senhor, me dá uma luz aí, me orienta, eu preciso. E, né? E Deus foi dando. Então tá aqui, minha filha, Tama, ó, você vai fazer assim, para com os picolé, vamos mexer com as roupas. Agora você para com as roupas, vamos mexer com a coberta, né? Sim. Então, ele foi dando todos os passo a passo para você fazer, Exatamente. né? E a Então, gente vê.
E aí, você está vencendo. Sim, graças E a a Deus. vida vai sendo sustentada. E o interessante que eu quero tocar aqui no assunto que você falou foi: Senhor, eu quero um trabalho, mas que dê para conciliar com a criação dos meus filhos. Às vezes a gente fala assim, mas ser um ser aqui tão pequenininho, eu vou entrar em detalhes, do jeito que Deus mandar, tá bom, eu vou entrar em detalhes. Você vai entrar em detalhes, Sim. né? Deus fala para você pedir. Então, se eu pedir, pode ser detalhado. Olha, Deus, me ajuda aí, mas eu quero conciliar assim, assim, assim com a minha casa. Gente, a gente precisa ser específico nas nossas orações também. Exatamente. Exatamente. Agora tu falou um ponto, né, Cris, que é fundamental, né? Chegar diante de Deus e pedir, né? E ser específico naquela necessidade que tu tem, né? E buscar, né? Buscar, bater. Sim, eu falo aqui em casa, né? Bater na porta, né? Bater, pedir para o Pai, clamar, dizer, Senhor, a minha vida é tua, né? E como eu vivi essas três gestações muito difíceis, né, Cris? Então, eu não tinha como, no meu coração, eu queria estar com eles, né? Aproveitar essa bênção que Deus me deu, né? O privilégio de poder tê-los, né? Então, eu queria estar com eles em casa. E, e Deus fez da forma dele, né? Com cuidado, que ele teve em cada detalhe. Mas é como tu disse, né, Cris? Em tudo eu preciso de Deus, né? Tudo eu preciso ouvir Deus. Como fazer, de que forma fazer, para que isso não seja algo que tire os meus olhos do foco, né? Porque o meu foco é a criação dentro da vontade de Deus. Poder estar ali ensinando, amando, né, cuidando, né, e fazendo a vontade de Deus. Porque hoje eu já estou um pouquinho mais, não vou dizer liberada, né? Porque essa não é a palavra correta. Mas hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo, assim, que eu não tinha antes, porque eles eram pequeninos, né? Então eles ocupavam todo A o meu gente tem tempo. a etapa, né? Cada etapa passa. Exato, exato. Então agora eu tenho um tempo maior. Mas esse tempo eu quero usar para o Senhor, entendeu? Quero usar para fazer as coisas do reino. Né? Se o Senhor está me dando um pouco mais de tempo agora, glória a Deus por isso. Mas não para Carla vender mais, entendeu? Mas para mim ocupar esse tempo nas coisas dele. Então eu tenho pedido para o Senhor sabedoria e graça, né? Para saber onde que Ele quer que eu trabalhe, né? Em que área que Ele quer que eu sirva dentro do corpo de Cristo. Né? Nesse tempo que eu tenho vago agora. E eu tenho orado para o Senhor me dar uma direção, aonde Ele quer que eu esteja. Então, tenho muita sede, assim, de fazer a vontade de Deus e ajudar a pessoa. Eu digo ajudar com a palavra de Deus, né? Não, Levar o sim, evangelho do reino, alcançar vidas, né? Porque nós estamos aqui para isso, né? Que nós fomos exatamente. alcançados. E as vidas precisam de Cristo. Elas precisam do Senhor. Quando a gente fala assim, eu estou aqui a serviço do reino, a gente tem de entender que no reino, lá na glória, a gente não vai precisar fazer nada. O nosso Sim, reino é aqui, o nosso trabalho é aqui. É aqui que estão as pessoas, é aqui é onde a gente precisa levar o evangelho, é aqui que a gente precisa cuidar, amparar, é aqui que a gente precisa ser sal e luz. Lá no céu a gente não precisa ser isso. isso. Porque lá a gente está na glória resplandecente, vamos morar com Deus e eternamente, amém, é glória a Deus. Lá você não precisa ser sal e nem luz. Aqui que você precisa ser isso. É Sim. aqui que você precisa fazer a boa obra. É aqui que você precisa ser luz e discípulo de Cristo. Amém. Então, a gente tem que focar muito nisso. Porque nós estamos aqui, nós somos criados por Ele. E nós estamos aqui para cumprir o propósito dele em nós. Amém. Então, nós não estamos aqui por mero acaso. Eu fui colocada, nasci, né, como muitos falam, na explosão do Big Bang, enfim, parei aqui, estou aqui, estou aqui. Não, você não está aqui no mundo por acaso, não. Você não está arrebentado igual as pipocas quando arrebenta na panela. Não, você tem um propósito de estar aqui. Sim, E para exatamente. você descobrir esse propósito que Deus quer na sua vida, nós somos propósitos como corpo,
Mas eu tenho um propósito de Deus para minha vida, tenho um propósito de Deus para a sua vida, tenho um propósito de Deus para a vida de quem está nos assistindo. Mas para a gente descobrir o propósito de Deus, a gente precisa falar com quem? Que me Sim. criou. E aí, Amém. Senhor, qual é o meu propósito? Me dá discernimento, me dá visão, me dá discernimento, me saber o que eu tenho de fazer. Sim. E o Senhor dá? Né? E o Senhor deu, como deu para você. Que é um exemplo maravilhoso como isso, que Deus te deu todo o discernimento, como ser feito, como fazer. E o interessante é que você traçou a meta. Né? A gente precisa ser organizada com os nossos projetos também, sabe, Carlinha? Você organizou sua meta e falou, a hora que eu atingisse a minha meta, é ali. Amém. Né? Então, às vezes a gente tem a visão de muito buscar e não traça uma meta. Uhum. As coisas da gente tem que ser organizadas, a gente tem que ter projetos. Exatamente. Tem projetos a ser realizados. E a gente tem que se organizar. Sim. A gente não pode ir levando com a barriga tudo que vai acontecer, não. A gente precisa ser organizado nos projetos. Né? Sim. Então, você fez isso. Olha, quando eu te disse a minha meta tanto, tô quieta. Sim. Pronto. Né? Sim. E é tão perfeito que você atinge a meta, parou. Nem falo. Eu queria poder dizer isso agora, mas a minha meta, ela deveria ter sido parada já há umas 2 semanas. Só que devido ao frio intenso, eu prorroguei mais 2 semanas para atender algumas clientes que estavam precisando muito, né? Mas ela já acabou, né? Eu agora já não vendo mais roupas. Eu avisei elas, né? Não me peçam, porque eu não vou trazer, né? E elas, tá, Carla, tudo bem. Então, porque senão vira não vou te dizer um vício, mas não, tu não para, né? A moda, ela é assim. Quando tu trabalha com a moda, o pessoal quer sempre roupas novas, quer comprar alguma coisa diferente. Só que eu não sou essa pessoa que vou atender a pessoa sempre. Eu atendo uma época e até, Cris, né? Porque eu tenho no meu coração, assim, eu não gosto de endividar o meu cliente. Não sei se tu me entende. Olha só que tá vendo como é que é a diferença quando a gente busca até o discernimento em Deus? Você não quer intimidar seu cliente, tá vendo? Não, não. O meu cliente, ele não pode estar endividado. Ele precisa comprar aquilo que ele precisa. Até teve uma vez que tinha uma festa, né? E as minhas clientes estavam me ligando. E um dos meus filhos teve febre aqui em casa. E eu não pude buscar as coisas. Isso antes da pandemia. Carla, mas a gente precisa. E eu disse para as gurias, mês passado eu vesti vocês. Usem aquelas roupas. Mas, Carla, a gente quer uma roupa nova. Não, usa aquela. Usa que tu tem ainda a roupa nova. Entendeu? Por quê? Porque o cliente tinha algumas peças. Ele poderia esperar. Entende? Porque o meu coração não é esse, né? Eu nunca tive esse coração. Do meu cliente ficar endividado e não conseguir vencer as dívidas dele depois, porque comprou muita coisa da Carla. Então, esse cuidado eu tenho, né? Só compro aquilo que eu preciso. Né? E eu falo para os meus clientes, e vocês ficam apavorados comigo. Tá vendo? Ela é uma empresária muito bem solidada. Eu acho que, sabe, assim, bem certinho. Até nisso ela ajuda o cliente, tá vendo? Porque se for você pensar na ambição, a pessoa quer vender, quanto mais ela vender, melhor para ela, não é? E a outra que se vira como vai pagar. O problema é dela, ela que quis. Sim. E até quando eu viajo, vejo as minhas colegas de viagem, eu falo para elas, não endividam, não façam isso com o cliente de vocês. Elas, tu tá bem, Carla? Eu disse, tô bem. O cliente não pode endividar. Elas ficam apavoradas comigo. Mas é verdade. O cliente, ele tem que comprar aquilo que ele precisa, né? E isso é uma forma também como tu entrar para falar do Senhor para ele, né? São meios que tu tem para chegar ali, né, na vida da pessoa. Porque tu não pode, a pessoa tem que comprar aquilo que ela precisa, porque senão a vida dela vira só dívidas, né? Então isso é uma coisa que eu tenho. Né? Só Exatamente. Aí termina inverno, já tá no verão e aquele monte de conta para pagar, entende? Então eu converso sempre com o meu cliente, porque eu parcelo para ele. Então eu falo para ele, olha, faz o que tu pode. E aí o cliente começa a acostumar contigo. Já acostuma com o teu jeito de trabalhar e já entende. Ali eu só posso ir até tanto. Dali eu não posso passar, entende? E isso para mim é muito bom.
porque eu posso suprir ele, porque eu sei que ele precisa de tal peça, porque quando tu acostuma anos vendendo para o mesmo cliente, tu sabe o que ele precisa, né? Então ele te pede, eu trago aquilo que ele pede, né? E aí depois eu sou obrigada a parar, porque Deus não quer que eu continue, né? Então eu louvo a Deus por isso, por poder ser fiel e quando eu tô demais, assim, o Senhor fala comigo e eu paro, quieto, né? E eu agradeço a Deus, porque se não fosse isso, assim, sabe, esse equilíbrio, né, que eu preciso ter, né, eu não sei o que seria de mim, sabe? É, Então, isso é necessário. é a sabedoria e o discernimento, né, que Salomão Sim, fala que Deus nos dá. sim, A sim, sabedoria e o discernimento. sim. Carlinha, para a gente terminar esse nosso dois dedinhos de prosa, que tá muito Então, bom, né? Essa goiana aqui, portuguesada e essa gaúcha falando, tá muito bom. Fala para mim uma frase ou um versículo que define a Carla hoje. um versículo que me define, o que eu poderia dizer? Ai, são tantas coisas, Cris. Mas eu vou te dizer um, tá? Ele tá lá em João 14:7. Deixo-vos a minha paz os dou. Não vou lá dou como o mundo vos dá. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa Perfeito. paz, é, esse versículo para mim, Cris, ele é fundamental. Em meio a lutas, a tribulações, eu preciso de paz. Na vida, eu preciso de paz. E saber que o Senhor está comigo todos os dias. Eu acho que isso para mim é fundamental. Antes de você existir, antes da fundação do mundo, ele já estava contigo. Amém. Isso é topíssimo da galáxia. Antes de você existir, ele já estava com você. E está contigo até a consumação do, né? Porque depois você vai estar com ele na glória. Isso é Amém. perfeito, né? Amém. Carla, eu quero te agradecer por esse tempinho que você ter tirado, por estar testemunhando um pouquinho do amor de Cristo conosco, Amém. tá? Por ter aceito o meu convite para nós termos esses dois dedinhos de prosa. Louva a Deus pela tua vida, pela tua casa, sabe, pelo Amém. testemunho de vida, pelo privilégio de ser sua amiga, pelo presente que Deus me deu de ter te conhecido, sabe, e de poder compartilhar isso com você e saber que o nosso Deus cuida dos mínimos detalhes da tua vida. Amém. Amém, querida. Para mim também foi uma alegria estar contigo. Sabe que eu amo muito vocês são muito preciosos para nós. Saudade das meninas, mando um abraço para elas. Um abraço para o Fausto. Deus continue guardando a vida de vocês aí em Portugal. Amém. Abençoando vocês ricamente nesse lugar que Ele escolheu para vocês. No nome de Jesus. Coloco tu nas Olha, minhas orações sempre. Um beijo. um beijo gostoso para você, com sabor de pastel de Belém daqui. Oh, Você me coisa manda boa. com sabor de mate, que saudade de tomar um chima. Ai, que linda. Eu te abençoando ricamente, viu? Foi muito bom estar com Amém. você. Muito Beijo na bom, turma. precioso. Vou dar sim. Obrigada. Obrigada a Abraço. todo Deus mundo abençoe. que compartilhou um pouquinho conosco. Próximo sábado tem mais dois dedinhos de prosa com a outra convidada também, abençoada por Deus. Amém. Barbaridade, Amém. foi bom falar contigo. Preciosa. Abraço. Beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau.